Com certeza o tipo lutador tem uns designs mais badass dentre todos os tipos. E a região de Hoenn é uma região que tem muitos em abundância. Então eu fiquei pensando, e se eu for desvendar todos os mistérios da região de Hoenn no Pokémon Emerald só com esse tipo? Será que a gente consegue? É o que nós vamos descobrir. Mas antes de mais nada eu peço a sua ajuda deixando seu like e se inscrevendo no canal, assim você me motiva a conseguir gravar mais vídeos como esse. Vamos lá galera, me dá essa moral, eu tô começando e vocês sabem como é difícil começar um novo canal, principalmente enquanto se trata de conteúdo gamer. Então vamos lá, conto com vocês. As regras estão na tela para quem quiser dar uma lida e saber como será esse desafio. Então vamos lá, partiu! Assim que eu cheguei na nova cidade eu fui na casa da rival para trocar uma ideia com ela. E apesar dela ser muito gente boa, ela é uma treinadora bem questionável. Então, obviamente, eu escolhi o Torchic como meu inicial, porque ele iria se transformar em um belo galo de briga. Coloquei o belíssimo apelido dele de Sandy, para honrar o tamanho e o poder de fogo de suas pernas. E depois disso eu fui fazer a primeira batalha de rival, que consistia em nada mais nada menos de saber quem é que iria atacar primeiro. E bom, graças às belas habilidades de rapidez do Sanji, nós levamos a melhor nessa primeira batalha. Se bem que, na verdade, a gente sempre vai vencer dessa rival. Então, após voltar para o laboratório do Professor Burt, eu pego os meus tênis de corrida, assim como as minhas Pokébolas. E depois disso, eu vou até o ginásio do nosso pai, que fica em outra cidade. A gente ajuda um carinha a capturar um Pokémon para ele, já que ele não tinha nenhum e ele queria se tornar o treinador. E por sorte, o miserável conseguiu um Haltz logo de primeira. Eu nunca tive essa proeza, mas ossos do ofício, né? Saindo da cidade de Petalburg e indo para a floresta ao lado, a gente captura o nosso novo membro da equipe, que por enquanto não era lutador, mas iria se tornar assim que evoluísse. E eu confesso que eu fiquei um tempinho procurando, mas graças ao poder da edição vocês não vão sentir toda essa dor de ficar procurando um bom tempo. Mas graças a essa demora eu também aproveitei para dar uma treinada no meu Sanji. E quando eu tive a oportunidade para capturá-lo, eu consegui finalmente. Shroomish é do tipo grama no início, mas só que depois ele iria se transformar no tipo grama lutador. E é claro que assim como o Sanji, ele teria um belíssimo apelido de Chiclete. Por quê? Não me pergunte. Ele virou Chiclete. E antes de chegar na cidade de Rustboro, o Sanji acabou chegando no level 16 e consequentemente acabou evoluindo para um lindo Combusken, que tem um formato bem peculiar. Ei, Game Freak, que design você foi criar para um Pokémon, hein? Deus é mais. Nós fomos até o ginásio da Roxanne e eu acabei usando somente o Chiclete. Eu não queria que ele ficasse dessa forma por muito tempo. E mesmo ele estando nos levels abaixo dos treinadores do ginásio, ele conseguiu dar uma surra em todos. Tudo bem que ele estava levando a vantagem por conta do tipo, mas mesmo assim, ele deu um cacete em todo mundo. Quando eu cheguei na líder de ginásio, eu consisti em tacar Absorb nos dois Geodudes dela, mas quando chegou o Nosepass, eu resolvi mudar a estratégia. Eu coloquei ele no Leech Seed e logo após isso eu taquei Stun Spore para diminuir a velocidade dele consideravelmente. Agora era só uma questão de tempo até ele cair. Com o dano do Leech Seed mais o dano do Absorb, ele até poderia ter conseguido me vencer caso tivesse algum ataque considerável para conseguir me dar dano, mas esse não foi o caso. Ele foi derrotado e consequentemente a gente adquiriu a nossa primeira insígnia de ginásio da região. Depois de enfrentar a líder, a gente foi ajudar um carinha que tinha sido roubado por um membro da Team Água. Ele tinha um Potiena, mas ele não contava com a astúcia do Chiclete, que acabou derrotando ele sem maiores problemas. Ele tacou o Mega Drain em algumas investidas por algumas vezes e isso foi o suficiente para ele ser derrotado. E com a nossa vitória salvamos esse periquitinho aí. Ele pertencia a um senhor que eventualmente mais pra frente iria ajudar muito a progredir na nossa história. O periquitinho voltou com o vovô e a gente devolveu os itens pro carinha que foi roubado. Logo após isso eu encontro a minha rival aqui na cidade e a gente é desafiado por ela a uma batalha. Ela agora possuía pokémons mais poderosos, mas não o suficiente para conseguir bater de frente com a gente. Ela manda o Turtle e eu mando o Chiclete, e a gente utiliza a mesma estratégia que utilizamos no ginásio. Só que pelo fato do Turtle ser de fogo, a gente troca pelo Sanji, e após isso a gente troca o Sanji pelo Chiclete, para que ele pudesse tacar uma surra no Mudkip. E foi o que aconteceu. A rival foi derrotada mais uma vez. O velhinho tava brincando com seu periquitinho em sua casa e eu resolvi entrar na brincadeira também. Olha a malícia!
E pelo fato da gente ter ajudado o seu periquitinho anteriormente, ele resolve ajudar a gente levando nós até a cidade de Slateport, onde tinha o nosso novo membro da equipe e também o nosso próximo desafio de ginásio. Após chegar lá, eu fui direto pegar o meu novo companheiro de time, que era o Makuhita. Ele seria de excelente ajuda para enfrentar os próximos desafios que viriam adiante. Só que eu matei ele. Porém não demorou muito até eu conseguir encontrar outro, ele na verdade foi o próximo que eu consegui achar. E após fazer o possível para não derrotá-lo, a gente consegue capturar esse Pokémon gordinho. E é claro que ele receberá um excelente apelido em nome de seu tamanho e em nome de sua força. A gente utiliza a mesma estratégia do ginásio mais uma vez, até porque ela é bem eficiente para conseguir capturá-lo. E logo após conseguirmos, ele recebe o belíssimo nome de Majin Buu. O quê? O Makuhita é gordo e poderoso, assim como o Majin Buu. É engraçado porque ele é gordo. Logo após isso, nós vamos enfrentar o Brawly, que é líder do ginásio da cidade de Slateport e também especialista no tipo lutador, assim como a gente. O Mané que acabou de esquecer de ir no centro Pokémon curá-los, então o Majin Buu não fez muita coisa contra o Machop, então o Chiclete teve que terminar o serviço. Então depois vem o Meditite, que infelizmente por não levar tanto dano assim dos golpes de grama, acabou me deixando com certa dificuldade de conseguir enfrentá-lo. Sério, velho, eu acabei perdendo a paciência, então eu acabei trocando pro Sanji eventualmente, só que eu acabei cometendo um grande erro. Ele carregou um Focus Punch e tacou no meio da fuça do galo de briga. Eu consegui derrotá-lo, mas infelizmente o Sanji já estava com a vida bem baixa, então quando chegou o Makuhita ele não fez muita coisa. Mas novamente o Chiclete utiliza a sua mesma estratégia que utilizou no ginásio passado. Afinal, mudar a estratégia de um time que está sempre ganhando é meio que burrice. Por conta do tamanho da defesa especial do Makuhita do Brawly, a gente sente uma certa dificuldade, mas só que eventualmente ele não consegue prolongar a batalha por muito tempo e ele acaba caindo, o que por consequência nos dá a segunda insígnia da região de Hoenn. Logo após isso a gente partiu para Slateport e entregou um pacote para o Capitão Stern, só que dois membros da equipe água tentaram impedir a gente, só que o Majin Buu acabou com eles com uma extrema facilidade. Esse bichinho ainda iria surpreender muito durante a jornada. Após mandar esses dois pra correr, o líder deles veio tentar me intimidar, só que não deu muito certo. E velho, nessa hora eu tava me perguntando por que eu tava com tanto sono. Aí quando eu parei pra olhar a hora eu vi o motivo, já era mais de 1h30 da manhã, então por favor, vai, eu tô fazendo esse sacrifício tão grande, eu acho que eu mereço o seu like, vai. Enfim, depois de tentar enfrentar a minha potência, a rival acaba tomando outra surra dos meus belos pokémons lutadores. Tadinho do Machamp não contava com a astúcia do Chiclete e acabou tendo a alma sugada por ele. E não faltava muito para o Chiclete e o Majin Buu evoluírem, então após enfrentar alguns treinadores, o Chiclete evoluiu para um belíssimo Breloom e o Majin Buu para um grandíssimo Hariyama. Agora sim, o bicho ia pegar. Eu tentei avançar pro líder de ginásio, só que o Wally estava no meio do caminho, ele tomou um tapão no meio da cara e depois voltou para casa chorando. Tadinho. Tava na hora de enfrentar o Watson, então mandei o Chiclete e a gente utilizou todos os nossos recursos. A gente sugou a alma do Voltorb até não poder mais, que graças ao bom Arceus não se explodiu. Depois veio o Electrike, que tentou fazer o máximo que podia, mas não deu em nada. A gente sugou a alma dele também, do mesmo jeito que o Voltorb. Não preciso nem dizer o que foi que aconteceu com o pobre do Magneton. Ele até paralisou a gente, mas só que depois de 2 socos na cara ele também caiu. Agora quando chegou o Manectric a gente utilizou a nossa boa e velha estratégia. Afinal, utilizar essa estratégia com pokémons fortes sempre dá bom. Só que infelizmente, quando eu ganhei a luta, o meu cartão de memória ficou cheio e eu não consegui gravar para vocês. Mas enfim, vamos continuar. Mas após vencer o ginásio, eu fui seguir viagem e consegui até capturar um novo membro para nossa equipe. E apesar de agora ele ser pequenininho, mais pra frente ele poderá se transformar em um grandíssimo Goro. E por falar nisso, é esse o nome dele. Após sair da caverna, eu fui ver o que a Team Magma estava aprontando lá em cima do MT Chaminé. E eu vi que eles estavam fazendo uma baguncinha lá. Depois de derrotar alguns Grunts e assim como administrador, administrou. Após também enfrentar o Tabita, que também levou uma surra da gente. E depois a gente foi enfrentar o líder da Team Magma, o Maxi. O Mightyena só levou uma na orelha.
Depois veio o Camerupt, que eu senti uma certa dificuldade, mas eu queria testar o nosso querido integrante novo da equipe, e ele deu uma surra no Camerupt. Depois veio o Zubat, que pelo fato de ser fraquinho, a gente conseguiu derrotá-lo sem maiores problemas. Após expulsar a Team Magna do MT Chaminé, a gente foi logo para a cidade de Lava Ridge, tentar a líder do ginásio de lá. A gente batalhou com alguns treinadores e não demorou tanto assim quanto eu imaginei que demoraria. O Machop já evoluiu para um querido Machoke, que tava forte pra caramba. Logo após esse acontecimento, a gente foi enfrentar a Flannery, que é líder do ginásio da cidade e também especialista do tipo fogo. E claro que por esse fato, a gente escolheu o Sanji para poder enfrentar todos os pokémons dela, já que ele também é do tipo fogo, então não levaria tanto dano assim. Usei a estratégia mais manjada de todas, eu me bufei o máximo que poderia e quando eu comecei a ter a chance para poder atacar, assim eu fiz. O Numa foi de base só com Double Kick, assim como o Slugma. O Camerupt até tentou resistir um certo tempo, mas só que ele também foi de base. E infelizmente eu não posso dizer o mesmo do Turco, que pelo fato de ter uma defesa extremamente grande, reduziu as nossas chances de conseguir derrotá-la. Só que não por muito tempo, logo logo ele também foi de base. Garantido assim pra gente mais um insígnia. Oh yeah. E eu já não perdi tempo, assim que eu saí do ginásio da Flannery, já fui pro ginásio do nosso pai, que tava devendo uma batalha pra gente desde o início do jogo. Nem preciso dizer que essa batalha foi muito fácil, já que ele é especialista no tipo normal. O Spinda já foi de base só com Mac Punch. E eu tava com certo receio do dano do Vigoroth. Eu tentei usar o Litsi, só que o Chiclete infelizmente errou. Só que quando o Vigoroth me acertou, ele ficou paralisado e depois tacou um Facade, o que aumentou muito o dano dele, levando o Chiclete da fora da batalha. A Dibu entrou e vingou seu amigo com muita fúria nos olhos. Deu até uma dó do Lynone, ele deu um belo drama, mas só que o Madibu tacou um Vital Throw no meio da força dele. Depois foi a batalha de pesos pesados. Slaking tentou colocar o Madibu para dormir, mas só que depois de 2 bufetadas ele foi derrotado, garantindo ser pra gente mais uma insígnia. Oh yeah. Depois eu fui até o Instituto Meteorológico, porque eu sabia que a Team Água tava aprontando alguma coisa lá. Encontrei essa moça ruiva e ela me desafiou pra uma batalha, só que pelo fato dela só ter Pokémon fraquinho, a gente tacou-lhe 3 bufetadas, um em cada Pokémon que ela tinha. E assim a gente conseguiu ganhar dessa administradora da Team Aqua. O dono do Instituto Meteorológico ficou tão agradecido que entregou um Casteforme pra gente, mas pelo fato dele não ser do tipo lutador, a gente não iria utilizar. Após sair dali, a gente encontra o nosso rival mais uma vez, que desafia a gente pra uma batalha. A gente não precisa nem falar que cacetamos ela na surra mais uma vez. O Sanji tacou 2 Pack no Lombre, fazendo com que ele fosse logo de base. E depois disso veio o Mastomp, só que eu coloquei o seu rival, o Chiclete, pra tacar uma surra como ele sempre faz. E sério, eu gosto muito do Mastomp. Quem sabe eu não faça uma gameplay só com tipo terra no Pokémon Emerald. Se vocês gostarem, eu faço. Enfim, Mastomp teve a alma sugada de novo pelo Chiclete. E eu não sei por que a minha rival trocou um Turtle por um Slugma, que só foi de base. Logo após isso eu fui enfrentar mais um ginásio, e dentro dele a gente enfrentou alguns treinadores e fez com que o Sanji finalmente chegasse no tão aclamado nível 36. Ele evoluiu de uma galinha com formato estranho para um belíssimo galo de briga porradeiro muito louco. Confesso que eu tava com certo receio de enfrentar o Ainona, já que ela é especialista no tipo voador que tem vantagem contra o nosso time que é tipo lutador. Sua Blue começou a batalha levando o Diablo Jumbo no meio da fuça. E depois disso veio a Skarmory, que também levou outro no meio da fuça também. Não preciso nem dizer o que foi que aconteceu com o Tropius. Depois de tudo veio essa gaivota da boca grande. O Pelipper é um Pokémon que só sabe dar Protect. Quando você fica ligado, você se bufa o máximo que puder pra poder depois tacar a porrada nele. Só que agora veio a Altaria, que me deixou muito preocupado por conta do Dragon Dance. Ela se bufou umas 2 vezes e por conta disso conseguiu derrotar o Sanji, mas só que depois que o Madibu entrou na batalha e tacou-lhe o Rock Tomb, ela conseguiu ser derrotada, garantindo assim mais uma insígnia pra gente. Após isso eu fui até a Safari Zone, porque lá dentro estava o nosso último membro da equipe. Infelizmente eu tinha me esquecido que no Pokémon Emerald não tinha 6 Pokémons para fechar a equipe. Eu deveria ter começado a jornada no Pokémon Ruby, porque lá sim tem um 6º Pokémon que seria o Medicham. Mas eu acho que não tem problema, isso só vai deixar o desafio um pouco mais desafiador e as coisas não ficarão fora do controle, pelo menos eu espero. Eu fiquei procurando um tempinho, até que quando eu achei, taquei um monte de Pokébola para ver se ele ficava. E sério, eu fiquei um bom tempo aqui, principalmente tendo em vista porque ele é um Pokémon muito raro e ainda assim muito poderoso. E olha, eu não sei vocês, mas o Heracross é o meu Pokémon do tipo inseto favorito. Coloca aqui embaixo nos comentários qual é o seu Pokémon do tipo inseto favorito. Enfim, eu coloquei o nome dele de Hércules, porque ele é um besouro Hércules. E depois disso a gente foi enfrentar a rival pela última vez. Eu fui testar o Hércules em batalha, só que ele ainda realmente tá muito fraquinho. Mas não tem problema, isso era só uma questão de tempo. O Sanji levou um golpe, mas só que pelo fato de eu querer prolongar a batalha, eu me bufei e taquei uma bicada no meio do Tropius, provando que esse Pokémon, apesar de ter um design muito legal, não é tão poderoso assim. Só que ele tacou o Willowind, tirando o Sanji do meio da batalha, perdendo todos os buffs dele. E como eu queria prolongar um pouquinho mais a batalha, eu fiz a mesma coisa. Só que antes dele me tirar da batalha, eu taquei um Diablo Jumbo no meio da força dele. E agora o Mastomp se lembrou da primeira vez que batalhou contra mim. Perdeu miseravelmente.
O Slugman também foi de base. E o Ludicolo levou uma bicada no meio da força. Pra mim, a rival do Emerald é a mais fraca de todas. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários abaixo que eu quero saber. Ao escalar o MT Pyre, eu coloquei o Hércules para que ele começasse a sentir na pele como funciona uma batalha. E apesar dele estar no level bem mais baixo do que nos Grunts, ele acabou dando uma surra em todos. Claro, ele também levou uma pisa, mas só que ele também conseguiu dar muito mais dano do que levou. É um mod de cachorro infeliz. Vamos aproveitar que os cachorros não estão latindo agora para continuar o vídeo, né? O Hércules estava batendo no Carvanha, enquanto o Emer levou uma surra do Goro. Ele até tentou fazer alguma coisa contra a gente, mas só que não foi muito efetivo. Depois disso só faltou um Zubat e ele foi derrotado com muita facilidade. E sério, a linha evolutiva do Zubat ainda ia me dar muita dor de cabeça nessa jornada. Fica vendo. Eu fui falar com o Max, mas só que ele meteu o pé. A velhinha me deu um emblema dos Team Magma e eu fui até a caverna desse para conseguir enfrentar o Art em uma batalha. E como eu previ, ele estava fazendo caca. Eu tentei impedir, mas não deu certo. Hércules já estava se demonstrando ser um Pokémon extremamente forte. E ele teria vencido o Mightyena, claro, se o Max não tivesse trocado por Crobat. Eu troquei então pro Majin Buu, na esperança de ele acertar um Rock Tomb. Só que antes eu taquei Fake Out, só que eu esqueci que o Crobat tinha Inner Focus. E essa escolha foi fatal pro Majin Buu. Então depois disso eu coloquei o Sanji, ele tacou de novo o Diablo Jump no Crobat e ele foi derrotado. Só que pelo Sanji estar com a vida baixa, o Gameroopt conseguiu derrotá-lo. Mas logo após o Goro veio e tacou-lhe a surra no Gameroopt. Com 2 tapão ele foi de base. Agora só faltava o Fujão do Mightyena, que o Goro finalizou sem muitos problemas. E sério, de todas as vezes que eu joguei Pokémon Emerald na minha vida, essa foi a primeira vez que o Max se trocou de Pokémon. Todos esses anos dessa indústria vital, essa foi a minha primeira vez que isso acontece. De verdade. Logo após isso eu voltei lá na cidade de Slateport, porque estava tendo uma reportagem com o Capitão Stern, por conta de um mega submarino que ele estava projetando, só que ele infelizmente foi surrupiado pela equipe Aqua. Eu tentei impedir, mas só que não foi muito efetivo. Então eu fui para a cidade de Lily Cove, que era onde ficava o quartel-general deles, e eu enfrentei um dos Eu enfrentei o carinha aí. O Hércules deu uma surra no Mightyena através de Horn Attack e também Brick Breaks. Ele teria derrotado o match bem mais rápido se ele não tivesse usado tanta poção. Logo após o Mightyena ser derrotado, veio um Golbat, que também não foi muito difícil de se derrotar. Pelo menos não com o Majin Buu, porque né, o Hércules ele foi derrotado com muita facilidade. Só que depois de 2 Rock Tombs do Majin Buu, ele foi derrotado. E a gente partiu logo para a próxima cidade, tendo em vista que lá estava o meu maior pesadelo dessa room. O ginásio do tipo psíquico. E o triste é que esse ginásio nem é tão difícil. O problema é que pelo fato do tipo lutador ter tantos status de ataque, ele não tem tanto assim em especial defesa. E infelizmente ele é considerado como um castelo de vidro. É muito forte para bater, mas nem tanto para receber golpes. Eu derrubei o Xatu com um único Blaze Kick. E eu tava pensando em alguma estratégia para conseguir derrotar o Claydol o mais rápido possível, mas só que ele tava derrotando o Sanji com muita facilidade. Afinal, um dos poucos pokémons que tem uma defesa física sólida é o Claydol. Infelizmente por conta disso eles acabaram derrotando todos os pokémons da minha equipe, porque depois que o Sanji é derrotado eu não tenho nenhum tipo de golpe para conseguir acertar o maldito do Claydol. Era ele que estava me dando uma dor de cabeça, então nessa primeira tentativa a gente perdeu de vez. Só que na segunda tentativa eu impedi o Claydol de atacar através do Fake Out. Ataquei o Xatu com o nosso querido Diablo Jumbo que fez ele ser derrotado. Majin Buu tá com o Kamehameha no Claydol que fez ele ser derrotado. Agora só com o Lunatone e Solrock era aí que eu já sabia que eu tinha ganhado essa batalha. Através dos golpes lutadores do Hércules eu tava tirando uma quantidade bem considerável do Solrock, e quando eu foquei nele a gente simplesmente conseguiu derrotá-lo. E assim ficou muito mais fácil também para conseguir derrotar o Lunatone. Ele até conseguiu derrotar o Hércules, mas pelo fato da gente ainda ter o Chiclete e o Goro na nossa equipe, infelizmente para ele foi o suficiente para conseguirmos derrotá-los, garantindo assim a nossa 7ª insígnia. Eu vi a galera da Team Magma indo até a NASA de Owen, e é claro que eles estavam fazendo o que não prestava. Após derrotar alguns membros da equipe Magma, eu fui até de encontro com o Steven, que estava tentando controlar a situação, mas ele não estava conseguindo fazer isso sozinho, então ele pediu a nossa ajuda. Que graças à minha ajuda ele conseguiu derrotar tanto o Maxi quanto o Tabitha. E eu diria que a batalha foi um tanto quanto interessante. Nós começamos eu com o Goro e o Steven com o Metang. É claro que o Goro focou logo no Mightyena para matar esse carinha do tipo Dark o mais rápido possível. Depois de umas 2 bufetadas ele foi de base, enquanto o Gameroopt estava se bufando o máximo que podia. Metang ajudou a nossa equipe colocando um Reflect, o que fez as nossas defesas aumentarem consideravelmente. Após isso veio um outro Gameroopt, que eu tava pensando que iria focar no Metang, só que eles estavam mais preocupados em se bufar do que propriamente atacar. E assim, o segundo Gameroopt foi derrotado, vindo em seguida logo o Crobat.
O primeiro Gamerupt também foi derrotado pelo Metang, e vindo assim em seguida um Golbat. E a variedade de pokémons que as equipes vilãs têm nesse jogo é impressionante. As duas têm as mesmas equipes, só muda que uma utiliza o Camerupt e o outro utiliza Sharpedo. Só. Mas enfim, não foi tão difícil assim derrotar com o Pokémon psíquico na nossa equipe. Crobat e o Golbat foram de base e o Mightyena resolveu sofrer na mão do meu Goro. E foi finalizado pelo Metang. GG Easy. A Team Magma deu no pé e o Steve agradeceu a gente entregando para nós o HM Dive. Isso permitiu com que a gente fosse explorar algumas cavernas aonde a Team Aqua estava escondida. Até que então eu encontrei o submarino que eles rupiaram do Capitão Stern. E eu consegui chegar no Kyogre antes mesmo do Art, mas só que quando eu estava chegando para conseguir salvá-lo, o Art veio até mim e conseguiu me impedir. E lembra que eu disse que o Crobat e a sua linha evolutiva iria começar a me dar problemas? Fica ligado, o Goro deu uma pisa no Mightyena, que foi de base, mas ele caiu me deixando confuso, o que fez o Goro perder a luta contra o Crobat. Então eu mandei o Sanji pra atacar aquele bom e velho Diablo Jump, mas só que ele também ficou confuso e acabou sendo derrotado também. E infelizmente acontece a mesma coisa com o Hércules e também com o Chiclete. Infelizmente o tipo voador é um perigo para nossa equipe. E mais uma vez, entre todos esses anos nessa indústria vital, essa foi a primeira vez que eu fui derrotado por um membro da Team Aqua. Ai ai. E sério, eu tinha certeza que tudo aquilo foi só azar. Tentando mais uma vez, o Goro tacou-lhe uma pisa no Mightyena e assim como na vez passada, ele ficou confuso na hora de atacar o Crobat. Só que dessa vez eu trouxe o Mad Bull pra batalha. E de novo eu esqueci que o Crobat tem Inner Focus. E deu uma brecha pra ele deixar o Mad Bull confuso e conseguir derrotá-lo logo em seguida. Eu fiquei com muita raiva. Depois disso eu coloquei o Sanji na esperança de tacar um Blaze Kick nele, mas só que ele conseguiu me deixar confuso 3 vezes seguidas e o Sanji se derrotou sozinho. Quando o Hércules chegou, eu tinha acabado de perder a luta novamente. Cara, não era possível, aquilo tudo era só azar. Vocês vão ver nessa próxima tentativa. O Goro já começou sendo derrotado pelo Mightyena, mas aí então o Sanji deu uma surra no Mightyena depois. Com o Blaze Kick ele ficou no vermelho, ele se curou e depois levou o do Blaze Kick e foi derrotado. E o Sharpedo também foi derrotado com o Blaze Kick, e foi simples dessa vez. E mesmo com tudo isso eu não consegui impedir que eles acordassem os lendários da região. Tá, e relaxa, eu sei que vocês vão perceber que o nome do Hércules voltou a ser Heracross. Mas é que infelizmente de ontem pra hoje eu acabei perdendo o meu save que eu tinha avançado até mais ou menos ali antes da gente enfrentar a Team Magma lá na NASA. Consequências, tive que capturar novamente o Heracross e passar por todas aquelas fases que vocês já viram no vídeo outra vez. Eu só não quero que ninguém pense que eu esteja usando cheat ou alguma coisa, porque eu não gosto de fazer isso. Era só isso mesmo. Valeu. Continua com o vídeo. Mandaram pegar o beco até o Skypillar, e quando eu cheguei lá em cima no topo, o Rayquaza estava lá prontinho para meter a ordem na parada. Assim que ele acordou, ele ganhou os céus de forma magnífica. E claro que eu tentei segui-lo. Assim que eu cheguei na cidade de Soltópolis, Rayquaza já estava lá colocando o Bingolim na mesa e mandando os dois lendários, seus irmãos, pastarem e se aquietarem em seus cantos. E sério, todas as vezes que eu vejo essa cena eu me arrepio, porque é muito incrível. Rayquaza surgido dos céus de sua forma incandescente de forma magnífica, partindo em alta velocidade para garantir a segurança da humanidade. E com um único rugido, ele intimida duas lendas. Groudon e Kyogre começaram a recuar, e consequentemente voltando para seus sonhos profundos. E quando o Rayquaza percebeu que sua missão havia sido cumprida, ele voltou ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Logo após isso eu fui seguir o meu próximo destino, que era enfrentar o líder do tipo água, Ruan. E eu nunca pensei que eu sentiria tanto ódio de um personagem fictício na minha vida quanto eu senti hoje, fica só olhando. Após derrotar o Luvdisc e o Whiscash, sem muitas dificuldades, ele trouxe o Kingdra. Tome-lhe um Pokémon chato para se enfrentar. O Mad Bull ficou confuso e consequentemente foi derrotado. E através de alguns Aerial Aces eu tentei derrotar ele com o Sanji. Só que infelizmente não deu pro Sanji dessa vez. Coloquei o Goro então ele começou a dormir, então comecei a atacá-lo com o Goro. Mas só que quando ele estava prestes a ser derrotado, ele acordava e voltava a dormir. E ele fez exatamente a mesma coisa por 7 rodadas. O Vital Throw do Goro já não tinha mais PP, e eu comecei a atacar Karate Chop, mas só que o Karate Chop também não estava dando dano suficiente. E ele ainda conseguiu me deixar congelado.
consequentemente eu perdi a primeira luta. E ele fez essas estratégias mais umas 2 vezes. Você só tá vendo a última vez que eu consegui vencê-lo, que foi quando o Sanji se bufou, derrotou todos os pokémons dele e o Majin Buu conseguiu derrotá-lo antes dele acordar. E isso garantiu pra gente a nossa última insígnia. Indo pra Victory Road eu encontro o Wally lá dentro, ele desafia a gente pra uma batalha, ele tá bem mais forte. O Goro consegue derrotar o Altaria, mas depois vem o meu pesadelo que é a Gardevoir. Ele conseguiu derrotar o Goro com Psychic, e a gente coloca o Majin Buu pra conseguir tentar derrotá-lo. A gente dá um fake out no Gardevoir, e depois disso vai tacando umas pedras pra ver se ele fica mais lento. A gente teria vencido se ele não tivesse ficado com meio de HP e se curado de novo numa poção. O Majin Buu foi derrotado na sequência. Depois disso eu coloquei o Hércules e através dos ataques de gado a gente conseguiu derrotar o Gardevoir. Aí depois disso foi só sucesso. O Delcat tomou um Dig e depois tomou um Brick Break. Eu não preciso nem falar o que foi que aconteceu com o Magneton. Teve a cara amassada com um soco do Hércules. Rosélia, tadinha, não teve nem chance de ver o que aconteceu. Após essa batalha a gente chega finalmente na Liga Pokémon. E sério, eu tinha tudo pra poder vencer naquele momento, já tinha treinado o suficiente. Mas só que infelizmente um dos meus pokémons ainda não estava com seu potencial no máximo. Então eu utilizei os meus poderes pra conseguir duplicar o meu universo. E após fazer um clone do meu próprio universo, eu fui falar com essa menininha aqui do Centro Pokémon no segundo andar. Ela me disse que o meu outro universo estava a fim de fazer uma troca Pokémon. E então, através dessa troca de universos, eu vim até dessa maquinazinha. E o meu outro universo também veio. E esse outro universo ele é completamente igual ao meu. A única diferença é que eu iria ganhar a Liga Pokémon e infelizmente o outro universo não. E através dessa troca o Goro finalmente se transforma no bichão de 4 braços. Eu fui pra liga e o Sanji ficou sabendo que o Sidney tinha mandado seus pokémons atacarem a Nami. O cozinheiro ficou furioso, ele tacou um chute duplo no Mightyena que foi derrotado. Aconteceu exatamente a mesma coisa com o Shiftry. Quando chegou o Absol, o pobre coitado, não deu nem pro cheiro. O Crowdout conseguiu resistir ao primeiro chute duplo, mas não conseguiu resistir ao segundo, que foi devastado por ele. Eu não preciso nem falar o que foi que aconteceu com o Cacturne, né? Também foi derrotado. Sanji furioso. E um conselho, nunca mexa com as crush do Sanji, ele vai te dar um chute na boca. Depois disso veio a Phoebe e o Sanji ainda não tinha se acalmado. O Dusclops tentou se proteger, mas só que o Sanji começou a juntar força. E depois disso ele tacou um Double Jump no meio da força dele e ele foi derrotado. Só que eu não sei porque que o Sanji deu uma de Zoro e tentou retalhar todo mundo no Airways. Ele pegou um facão e começou a dizer, o Sanji sola. Ele solou o Banette e quando chegou o outro Dusclops ele resolveu tacar mais 2 golpes de sua espada de cozinha. Quando chegou o outro Banette, ele fez exatamente a mesma coisa, mas só que com um único golpe dessa vez. O Sableye não viu nem o que foi que aconteceu, chegou na batalha e já foi derrotado. No final da batalha, o Sanji estava gritando, o Sanji sola! Tava na hora do meu besouro entrar em ação. Cialéu levou um na boca e foi derrotado. O Glalie levou uma nos dentes e ficou Banguela sendo derrotado também. Cialéu foi tirar uma soneca depois do murro no bucho. O Glalie virou vovó também ficando Banguela. E o leão marinho do Warren tentou resistir o máximo que podia, mas depois de 2 golpes bem dados no meio dos dentes quebrados, ele também foi derrotado. Glácia não deu nem pro cheiro. Agora tava na hora de enfrentar o mestre dos tipos dragão, o Drake. Ele mandou o Sheldon e eu mandei o Hércules. E ele me surpreendeu, porque não começou com Protect. Eu me bufei umas 2 vezes antes de começar a atacar. Ele voltou full numa poção, mas só que depois disso, ele foi pra vala. Consequentemente depois veio o Flygon, ele me tacou uma labareda, mas só que com uma chifrada do Hércules ele foi derrotado também. Só que o Hércules tinha ficado bem fraquinho no processo. Quando chegou a Altaria ele não teve muita chance. Mas tudo bem, a gente tinha um Majin Buu. Eu comecei a batalha com Fake Out, a Altaria perdeu a próxima rodada no processo, e depois disso eu taquei pedra até ela ser derrotada. GG Easy Altaria pro Majin Buu. Depois veio esse cavalo marinho atribulado do demônio. E graças ao bom God foi derrotado com muita facilidade também pelo Majin Buu. Só que agora também veio um outro terror que eu achei que faria eu ser derrotado. O Salamence fez o Majin Buu perder seu poder de ataque. Consequentemente, batendo mais fraco, ele não conseguiu derrotá-lo. Eu coloquei o Goro depois, mas pelo simples fato dele ser de outro universo, ele não estava feliz com a minha presença. Então o Retrin tirou muito pouco. Consequentemente, ele foi derrotado também. Só que depois disso eu coloquei o Chiclete, e eu coloquei o Toxic nele para ir tirando gradativamente o dano que podia, já que o Chiclete não conseguiria tirar mais do que isso. Então eu coloquei o Leech Seed, pois caso ele se curasse ele ainda levaria dano. E depois veio o Sanji, que resolveu dar uma de Zoro de novo e retalhar para colocar um dragão na panela para ter o que comer mais tarde, junto com a tripulação. Ele até voltou full em uma poção, mas só que não deu outra. A tripulação do Chapéu de Palha teria um dragão na hora do jantar.
Agora só faltava o campeão Wallace, que é especialista nos pokémons do tipo aquático. O Goro deu só uma na baleia assassina. Depois disso veio o Ishikash, que tem uma defesa considerável, mas graças ao bom ataque do Goro, ele recebeu 2 golpes em sua bela face e conseguiu ser derrotado logo em seguida. Aí veio o Tentacruel, e aí eu me assustei, porque o tipo venenoso não leva tanto dano assim do tipo lutador. Mas eu tava preparado e eu tinha uma estratégia, que era o Dig do Hércules. Deu até uma dó do Tentacruel, e assim como ele, o Ludicolo recebeu o maior golpe dos gados, o Mega Chifre, e também foi derrotado. Depois disso veio o Gyarados, que só levava super efetivo dos golpes elétricos, mas a minha equipe não tinha nenhum golpe desse tipo. Então a minha estratégia foi me buffar o máximo que eu podia para conseguir tacar de novo com o super golpe dos gados. E por conta dos buffs, quando chegou o Milotic, ele foi derrotado em um único golpe, fazendo de nós campeão da região de Hoenn e também mestres do tipo lutador. Mas calma que ainda não acabou, nós ainda tínhamos que enfrentar o verdadeiro campeão da região de Hoenn. Chegando na Meteor Falls eu encontrei o Steven e desafiei ele para uma batalha. Ele começa com o Skarmory e eu começo com o Sanji, e ele quase foi derrotado com o Blaze Kick, mas só que após isso ele voltou full em uma poção, e na segunda tentativa eu taquei 2 Blaze Kicks e ele foi derrotado. Vindo agro eu troco pro Chiclete e taco só uma no meio do queixo dele e ele fica esperto e é derrotado. Infelizmente o Chiclete não podia fazer nada contra o Armaldo a não ser dar um Toxic, e ele se sacrificou para um bem maior. Eu coloquei o Majin Buu e começo com o Fake Out para prolongar o dano do Toxic, e após isso reduzo a velocidade dele através dos Rock Tombs. Mas só que o Armaldo tem um ataque muito forte, consequentemente ele mata o Majin Buu eventualmente. Mas só que antes disso ele fica com a vida muito reduzida, e quando entra o Sanji novamente ele é derrotado por conta do dano do Toxic. Bom trabalho, Chiclete. Assim que chega o Metagross ele é trucidado pelo Jump Jump. Só que depois disso veio outra Ashley na minha vida, que acabou derrotando o Sanji. Como o Goro não seria mais útil nessa batalha, eu dei o máximo de dano possível no Claydol antes dele cair. E agora era tudo ou nada. Heracross vinga seus companheiros de time através de um Brick Break, e por conta disso o Reflect é quebrado completamente. O dano do Earthquake não deu nem pro cheiro, e depois de um Mega Horde ele foi derrotado. Chegando o Cradle, ele deu mais 2 golpes em sua fuça, e assim nós conseguimos verdadeiramente nos tornarmos campeões da região de Hoenn.